Capítulo 41. Força nos números. Sunny estava esparramado na lama, olhando para o céu. Ele nem mesmo precisava recuperar o fôlego, já que a luta inteira levou menos de 10 segundos do começo ao fim. Ninguém estava morto, ferido ou mesmo machucado, bem, com exceção do carniceiro. Isso estava completamente fora de suas expectativas. Ele lançou um olhar para o cadáver do monstro para ter certeza de que estava realmente morto, e, em seguida, invocou as runas e verificou o número de fragmentos de sombra em sua posse. Fragmentos de sombra, 16.000. Era realmente verdade. A poderosa besta despertada pereceu assim. E, embora Nefis tenha feito a maior parte do trabalho, ele foi quem desferiu o golpe fatal. Por que não pode ser sempre tão fácil? Sunny se levantou e dispensou a lâmina azul. Então, ele se lembrou das palavras que Mestre Jet lhe dissera uma vez: ninguém pode sobreviver no reino dos sonhos sozinho. Naquela época, ele anotou o conselho dela, mas não acreditou realmente nisso. Afinal, ele sempre se esforçou para ser autossuficiente, não permitindo que ele dependesse de ninguém. Na mente de Sunny, esse era o verdadeiro significado da força. No entanto, agora ele começava a suspeitar que essa lógica estava errada. De fato, ter alguém para compartilhar seus fardos significava a diferença entre o céu e o inferno aqui no reino dos sonhos. Se estivesse sozinho, lutar contra um único carniceiro poderia ter sido o fim dele. Da mesma forma, embora Nefis fosse muito mais habilidosa que Sunny, teria sido extremamente difícil para ela derrotar o monstro blindado sozinha, já que seu ponto mais fraco estava fora do alcance dela. Mas juntos, eles conseguiram isso com relativa facilidade. O todo era maior que a soma das partes. Em outras palavras, havia força nos números que superava o poder individual. Nesse sentido, ser capaz de depender de um grupo não era um sinal de fraqueza, mas, pelo contrário, uma faceta importante da força pessoal. Lobos solitários estariam sempre em desvantagem. Essa era outra lição a aprender. Não é como se eu tivesse muita escolha. Ele caminhou até Nefis e verificou se ela estava bem. Além de pequenos danos em suas roupas improvisadas de algas marinhas, tudo parecia estar bem. Ela olhou para Sunny. Memória. Ele balançou a cabeça. Nefis suspirou. Parecia que ela estava um pouco impaciente para conseguir uma armadura própria. Se Sunny fosse um cavalheiro, ele teria sugerido emprestar o manto do titereiro por um tempo, mas, infelizmente, ele não era. Essa armadura era extremamente valiosa e custou muito a ele. Além disso, diferente da Estrela da Mudança, a imagem de Sunny usando apenas um saiote de algas marinhas seria mais perturbadora do que esteticamente agradável. Então, ele não disse nada. Enquanto isso, Nefis foi até o carniceiro morto e disse sem virar a cabeça: traga a Cassie. Com um suspiro, Sunny virou-se e saiu da clareira. Logo, ele se aproximou do local onde a garota cega estava esperando pacientemente pelo retorno deles. Ouvindo seus passos, ela estremeceu e levantou a cabeça. É Sunny. Como ela me reconheceu? Ah, deve ser pelo jeito que eu ando. Sim, sou eu. Tudo acabou. Vamos, eu vou te levar até a Nefis. Usando o cajado de madeira, Cassie se levantou e se virou para ele. Vocês, estão bem? Sunny sorriu. Claro! Nós eliminamos aquele bicho rapidinho. Nem levamos um arranhão. Cassie sorriu aliviada. Que bom, que bom. Ah, certo. A corda. Sunny pegou a corda e guiou a garota cega de volta para a clareira. No caminho, ele se sentiu um pouco estranho. Com a garota delicada caminhando atrás dele, não pôde deixar de pensar em sua irmãzinha. Quando criança, ela também costumava segui-lo, como se estivessem grudados. Enquanto a dor familiar o apunhalava no coração, Sunny cerrou os dentes e tentou pensar em outra coisa. Tudo isso era passado de qualquer maneira. De volta à clareira, Nefis terminou de quebrar a carapaça do carniceiro. O cintilante fragmento de alma já estava em sua mão. Sem dizer nada, ela jogou-o para Sunny. Ele pegou o cristal e olhou para ela com surpresa. Por que você está me dando isso? Nefis piscou e ficou em silêncio por alguns segundos. Então ela disse como um fato:
Eu não tenho bolsos. Ah! Ainda um pouco atordoado, Sunny colocou o fragmento de alma em sua mochila. Mas por que ela simplesmente não absorveria? Ele abriu a boca para fazer a pergunta, mas ela pareceu perceber algo e acrescentou: vamos dividir o espólio mais tarde. Ah! Tudo bem. Enquanto isso, Nefi se virou para Cassie e disse, após alguma reflexão, eu fui cuidadosa. Então, ela sorriu. Sua sombra fica mais forte. Sua sombra fica mais forte. Sua sombra fica mais forte. Sunny estava se sentindo entre extasiado e irritado. Ao longo do dia, conseguiram matar mais 3 carniceiros, cada vez com não muito risco para ninguém, exceto Nefis. O processo era praticamente o mesmo. Após descobrir o monstro, ele se esconderia nas sombras, enquanto Nefis agiria como isca. Então, quando o momento era o certo, Sunny se aproximava sorrateiramente e terminava a luta com um golpe preciso da lâmina azul. Ele se perguntava se era assim que se sentia estar no grupo principal do herói. Para qualquer outra pessoa, talvez com exceção de Caster, dançar em volta de uma mortal besta desperta teria sido uma tarefa difícil, provavelmente terminando com a morte do dançarino. Nefis, no entanto, conseguiu fazer isso repetidamente aparentemente sem muita dificuldade. Além disso, seu desempenho era baseado apenas em habilidade, sem nenhuma habilidade de aspecto envolvida. Nesse aspecto, mesmo Caster não poderia ter feito melhor. Ela era rápida, calma e precisa. Cada movimento que fazia era calculado e perfeitamente sincronizado. Ela parecia entender instintivamente o fluxo e a lógica do combate, o que lhe dava a capacidade de prever aproximadamente quais ações as bestas irracionais realizariam nos próximos segundos. Então era apenas uma questão de proeza física para evitá-los e até mesmo manipulá-los em certo grau. Sunny sempre soube que habilidade e experiência eram mais importantes do que poder bruto, mas ao observar Nefis, ele compreendia vividamente o quão vasta era a diferença entre eles. Mesmo que seu aspecto divino permitisse que Sunny exercesse mais força e velocidade do que a Estrela da Mudança, em uma luta real, ele nunca teria chance. Claro, ele também era uma parte importante de cada encontro. Seu papel como finalizador não era trivial, e nem todos teriam sido capazes de realizar 4 mortes com 4 golpes. Embora Sunny não tenha sido ensinado técnicas elaboradas, ele ainda era um lutador um tanto experiente. Ele tinha boa coordenação física, intuição de combate e, o mais importante, uma mentalidade equilibrada. Sem mencionar o fato de que só conseguiram emboscar os carniceiros de forma tão eficaz graças à sua sombra que os rastreava com antecedência. No geral, era uma cooperação quase igual. Ainda assim, assistir Nefis lutar era, no mínimo, desconcertante. Tentando não ficar muito abatido, Sunny invocou as runas. Fragmentos de sombra, 22.000. 8 fragmentos hoje. Muito excelente. Atualmente, eles estavam esperando na beira do caminho do labirinto que levava diretamente à gigantesca estátua do Cavaleiro Sem Cabeça. Havia um grupo de carniceiros entre eles e a estátua, passando sem pressa. O pôr do sol estava próximo, mas ainda tinham tempo. Lentamente, os minutos passaram. Em algum momento, Nefis deu o comando para seguir em frente. Ajudando Cassie, Sunny seguiu Estrela da Mudança e rapidamente atravessou o espaço aberto entre o labirinto e a estátua. Agora, só precisavam chegar ao topo dela. No entanto, não foi tão fácil. Escalar um monumento de 200 metros de altura teria sido difícil em circunstâncias normais, mas agora, também precisavam de alguma forma içar Cassie. Deixá-la para trás até chegarem ao topo não seria seguro. No final, Nefis e Sunny se revezaram puxando a corda a cada 20 metros ou mais. Cassie se segurava nas pedras e esperava até que eles subissem mais alto, e então o processo se repetia. Era lento e torturante, e no final, os músculos de Sunny estavam doloridos e quase em chamas. Mas conseguiram chegar a um local seguro antes que as águas escuras os levassem. À medida que a noite começava a cair, os 3 adormecidos se sentaram no centro da plataforma circular de pedra e descansaram. Como não trouxeram materiais para fazer uma fogueira e já estava tarde demais, não havia como cozinhar comida. Acabaram mastigando tiras de carne seca, passando a garrafa de água ilimitada entre eles.
Depois de algum tempo, Nefis fez um sinal para Sunny tirar os despojos da jornada de hoje. Ele pegou os 4 cintilantes fragmentos de alma e os colocou no chão. Sem qualquer discussão, Estrela da Mudança moveu 2 cristais em sua direção e pegou 2 para si. Depois, ela deu um deles a Cássia. Sunny observou em silêncio. Quando Nefis e Cássia absorveram seus fragmentos de alma, ele ainda não fez nenhum movimento para pegar os dele. Depois de um tempo, ele tirou outro cristal da mochila e moveu todos os 3 para Nefis. A garota de cabelos prateados olhou para ele surpresa. Você não quer ficar mais forte? Sunny sorriu. Claro que sim. Mas isso não vai me ajudar muito agora. Não é segredo que você é a principal força de combate do nosso grupo. Ele suspirou. Quanto mais forte você for, melhores serão nossas chances de sobrevivência. Além disso, não é um presente. É uma troca. Nefis arqueou uma sobrancelha. Uma troca. O que você quer? Sunny ponderou por alguns segundos antes de responder. É bem simples. Vou te dar esses fragmentos de alma e todos os outros fragmentos de alma que ganhar no caminho até aquele castelo. Então, ele olhou nos olhos dela e disse, em troca, você me ensinará a lutar.